Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito da importância do reset. É o reset. Então vamos lá, né? Eu sou o Luiz Miller do blog luizmiller.com.br. Então esse canal aqui é um projeto, na verdade, a respeito de marketing digital, e eu vou sempre dando uns toques aí a respeito de algumas coisas, né? Eu gosto de chamar de estratégias, né? Porque dica que nem dica de bolo, né? Então, mas aqui não se enquadra, né? A questão é um pouco além do que uma simples dica, né? Então eu procuro trazer esse tipo de conhecimento. Então a importância do reset. Por que acontece o reset? Primeira coisa, né? Vamos situar aqui a questão, né? Quando você trabalha com marketing digital, empreendedorismo de forma geral, no mundo físico e no mundo digital, você vai lidar com relacionamento, com pessoas e canais. Então nós temos alguns tipos de canais aqui, né? Por exemplo, o YouTube, que é esse aqui que está passando o vídeo. Então ele tem uma espécie tem as visualizações e tem as pessoas que acabam se inscrevendo. Isso é uma lista incontrolável, na verdade, né? Que são as listas que você tem controle e as listas que você não tem controle. Então é muito interessante porque, claro, você vai divulgando um trabalho sobre determinada temática, né? E a nossa questão aqui é entender a questão da produção e como fazer um marketing a respeito disso. A sacada é essa. Então, o que acontece? O YouTube ele tem essa lista que a gente chama de uma lista incontrolável. O Facebook ele também possui algumas listas, né, que a gente tem um determinado controle, mas a lista que você tem mais controle é a lista de e-mail, que você consegue se relacionar, dependendo da máquina que você for trabalhar, né, se for MailChimp, ou Egoi, ou Lead Lovers, enfim, são as empresas aí de plataformas, né, e eu posso fazer um apanhado um pouco mais apurado a respeito dessas e outras várias empresas que existem aí, né, que chega um determinado tempo você vai precisar de uma empresa dessas, certo? Mas enfim, né, o e-mail você tem um controle melhor, você consegue disparar, de repente você desenvolve uma promoção de algum produto, ou você tem um vídeo novo, ou você tem um grupo novo. Então o e-mail você tem um controle para disparar para aquela pessoa mais objetiva aquilo que você quer, né? Então você tem um controle mais fácil um controle mais fácil de controle é bom, mas você consegue controlar melhor esse tipo de lista. Enquanto no YouTube, né, é uma coisa muito aberta, muito ampla. Então as pessoas veem e não veem, né? E antes, falando nisso, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, né? E se quer ficar por dentro dessas histórias aí de empreendedorismo, marketing digital e estratégias também, né? Que é meu intuito passar aqui, quebrar algumas coisas que existem, né? E até esclarecer as pessoas que querem entrar, né, nesse mundo do marketing digital. Então é justamente essa questão, a questão do controle, né? E quando você começa a pôr a mão na massa em tudo isso, em canais, em Instagram, em redes sociais de forma geral, e-mail, esse tipo de coisa, vai chegar um momento, se você não tem uma organização muito grande, você começa a ficar louco, certo? Então, primeira questão, planejamento, mas claro, tem que ser planejar e já me tocando pau no negócio, que nem eu falo, né? Começa a planejar, mas já vai fazendo as coisas que você vai aprendendo a dirigir, né? Que nem eu tenho uma questão, você vai aprendendo a dirigir um 747 em pleno voo, sem manual. Mas aqui eu estou dando umas estratégias, como eu falei, para você ter uma direção, pelo menos, em que botão você deve apertar. Então aqui é consciência do negócio, entende? Com isso daí, na verdade, o que acontece, né? Você começa a desenvolver um determinado planejamento, certo? Se você não faz um planejamento e não tem uma organização com relação a esse negócio que você quer desenvolver, vai chegar um momento que são tantos processamentos, né? E como é que funciona isso na prática? Se você tem um computador que ele tem lá uma determinada limitação de processamento, né? Que o pessoal fala memória, o espaço em disco, sabe? Tem uso da CPU, essas coisas, vai chegar um determinado momento que ele vai ficar lá em 100% do uso da CPU e vai dar um bug, né? Ele vai dar uma travada, ele começa a travar e muitas vezes você tem que dar o reset. Por que acontece isso? Na verdade, nossa cabeça é muito parecida, o nosso projeto e o nosso processo é muito parecido, porque às vezes você está com um nível tão grande de processamentos ao mesmo tempo, sabe, que acaba se perdendo. O que precisa fazer? Dar o tal do reset, né, que nem a gente dá no computador. Então é bom você dar uma saída, sabe, quem trabalha com marketing digital e começa a ficar maluco assim que nem eu, tem que sair um pouquinho para dar uma respirada, entendeu? Porque até dá uma arejada, né? E é uma coisa natural, né? Você veja, muitas pessoas saem da cidade, aqui eu estou na cidade, né? Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Estou aqui na cidade.
Estou fazendo um vídeo aqui no jardim de inverno aqui do apartamento onde eu moro, né? E as pessoas saem da cidade para o interior, até para dar uma arejada, e é isso mesmo, né? Para desanuviar a cabeça. Muita gente acaba se mudando. Hoje em dia de um tempo para cá havia muito êxodo do pessoal do interior para a cidade, mas agora nós já temos até um movimento inverso, né? Porque aqui tem muita violência, muito trânsito, esse tipo de coisa, então acaba incomodando demais as pessoas, então está havendo um êxodo. E olha, tudo isso que eu estou falando tem a ver, né? Porque as pessoas vão para o interior, ou tiram lá, ou é que nem na verdade a questão das férias, né? É necessário tirar férias, senão o teu nível de processamento vai enchendo, parece o teu copo, né? Chega no momento que ele transborda. Então a ideia aqui é não deixar o copo transbordar. Certo? É dar um reset quando você está vendo que o nível está muito alto. E como é que você percebe isso? Né? Quando o nível de estresse está muito alto, quando cara, o troço não sai mais, você não consegue desenvolver nada, você tem que fazer um negócio, né? E não vai. E logicamente, né? Se você não tiver um planejamento muito bem detalhado, o que eu vou fazer? Por exemplo, né? Vamos fazer eu gosto de dar os exemplos clássicos aqui, né? Vamos imaginar que você é um personal trainer, por exemplo, né? E das suas aulas aí nas academias, e você acabou desenvolvendo um curso aí para pessoas de terceira idade, para fazer em casa, um vídeo aula e tal, aquele negócio, ou um e-book, enfim, essas coisas. A partir do momento do material pronto, na verdade você tem que ter todo um planejamento para chegar nas pessoas certas. Então, primeiro passo é montar o material. Sabe? Tem gente que tem suas... na verdade, existe N formas de fazer isso, mas eu vou usar um modelo aqui, né? Primeiro desenvolve o seu material, faz legal e tal, depois as plataformas, depois você tem os e-mails do pessoal, né? Cria os grupos e tal, o canal para divulgação ou mesmo anúncios. Então você vê que são todos passos na verdade, de um ponto a chegar ao outro ponto. Então é isso, o que dá a questão do sucesso é você ter um planejamento e ter a visão macro, o discernimento do que está acontecendo, certo? Nesse seu processo, que é um processo seu. E vão haver problemas? Obviamente, problemas de plataforma, problemas de pessoas que se descadastram. Às vezes você separa uma grana lá para fazer anúncio e não é suficiente, você não fez uma pesquisa lá do teu prospect, do teu avatar, então isso cria também um problema. Cidade grande, barulho, né? Essa coisa arada toda. Então são detalhes que no meio do processo você acaba tendo que lidar, na verdade, né? Mas é bom você, ao mesmo tempo, ter essa visão cosmogônica do negócio, né? De tudo que envolve, na verdade, da questão teológica do seu projeto, na verdade falando, me perdoe aí a risada até, né? Mas você tem que ter uma visão holística do negócio, você tem que ter uma visão holística, entender, sabe, quais são os pontos principais, que nem eu falei da cosmogonia, tudo que envolve essa questão do projeto em si, né? E trabalhar pontualmente e vencendo os obstáculos. Então, basicamente, é assim que funciona o negócio, ter uma visão, certo? Porque se você não tiver o detalhamento na questão do planejamento, que é tipo assim na prática, na verdade, né? Hoje eu vou fazer minha lista de e-mail, hoje eu vou criar um grupo, a minha estratégia vai ser essa, então eu vou trabalhar desse jeito. Você vai fazendo aos poucos, mas todo dia um pouquinho, é que nem musculação, né? Você vai fazendo musculação e vai crescendo, não vai estourar de uma vez, né? Às vezes o pessoal usa aquelas... Eu não faço isso, não estou nesse meio, mas o pessoal tomava, né? Na época ela tomava aquelas bombas, ficava gigante, depois caía tudo. Então você veja, é uma lição da natureza. É só seguir, na verdade, a natureza e construindo aos pouquinhos, com muito planejamento e determinação. Você vai fazendo cada dia um pouquinho e o teu projeto, o teu processo, ele vai crescendo. Só que para isso você tem que ter o discernimento. E daí o que acontece? Caso você não tenha essa visão, esse discernimento e esse planejamento, você tem que dar um restart, sabe? E também, obviamente, a questão do restart fica também, né, de você resetar a sua cabeça, fica também naquele lance, por exemplo, você fez um projeto, legal, agora eu vou tirar uns 2, 3 dias de férias, não vou nem pensar nisso daí, certo? E procura educar o seu cérebro a isso, né? Então, hoje eu não vou pensar. Só que daí você dá uma esfriada nisso daí, quando você for partir para outro, você começa novamente. Então, são dicas simples, eu falei, né, que não dou dicas, mas essas aqui são, na verdade, são estratégias que fomentam com que você
tem um melhor desempenho, planejamento, organização e essa questão do restart, sabe? E todas essas situações pontuadas, justamente na questão quando você acaba o projeto, é bom dar uma esfriada na cabeça, sabe? Porque é muita coisa, sabe? Quem trabalha com isso sabe. Quando você está no meio do projeto, claro, obviamente, se houver a possibilidade, né? Se você está planejando um lançamento e você tem um mês para fazer isso, não vai dar um restart no meio, né? Só se você for pirar de vez, daí é bom dar um dia assim, dar uma descansada, obviamente se não for prejudicar o teu negócio. Mas então é justamente esse ponto que eu quero falar para você, beleza? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, inscreva-se aqui no canal também, né? E pode colocar aqui, ou manda um e-mail para mim, ou cadastre-se lá no site luismiller.com.br e eu vou tirando, a gente vai conversando a respeito de todos esses assuntos aí. Valeu? Então espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo abraço.